CBN Campinas. 9h49, a gente traz um tema bastante sensível, mas de relevância social, que é a questão da violência contra as crianças. A gente já trouxe dados aqui na nossa programação de aumento do número de registros de violência contra crianças e adolescentes. Cerca de 690 registros em 2020 aqui em Campinas, 996 em 2022, e não são raros os casos acontecendo, sejam de violência sexual, física e psicológica, também de negligência ou de trabalho infantil e até mesmo de abandono e até de bullying. Assunto que preocupa e é importante entendermos, né? Causas e consequências também desses tipos de violências. Você sabe que a gente estava acompanhando ontem as informações daquela mega operação da Polícia Federal, não só em âmbito aqui local, né, com uma apreensão em Amparo, uma prisão em Amparo e outra em Piracicaba, e também a gente teve um outro caso de um homem preso em São Luís, suspeito de estuprar uma criança de 10 anos aqui no interior paulista, enfim. Todas essas circunstâncias fazem com que a gente levante o alerta sobre esse tema. Os dados do Anuário de Segurança Pública 2024 apontam aí números impressionantes. A cada dia 4 crianças são mortas em decorrência de agressões físicas ou coisas do tipo, fora violência sexual, fora violência psicológica. A gente recebe aqui hoje no CBN Campinas a defensora pública Flávia Albaine, que vai comentar com a gente um pouco esses números e trazer talvez um panorama aí sobre essa circunstância. Flávia, muito obrigado pela presença aqui no CBN Campinas. Bom dia para você. Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando de um assunto muito importante. Os dados do Ministério da Saúde apontam que em 2020 mais de 80 mil crianças foram vítimas de abuso sexual, sendo 70% dos casos praticados por familiares. Flávia, mais uma vez a gente reforça para essa questão, esses casos ainda continuam acontecendo, mesmo com as denúncias aumentando, esses casos ainda continuam muito frequentes, né? Exatamente, infelizmente ainda é uma realidade, né? A violência sexual é um dos tipos de violência que a criança e o adolescente pode ser vítima. E ela, como você disse, ela ocorre majoritariamente dentro de casa, né? Então é o pai, é o padrasto, é um tio, é um primo, é um irmão mais velho, é um amigo da família de confiança que frequenta ali o ambiente familiar. Isso faz com que seja muito difícil combater essa violência. Por quê? Porque a pessoa que está cometendo a violência é exatamente a pessoa que deveria estar protegendo a criança e o adolescente, né? Então, essa criança, às vezes, ela fica perdida ali, sem saber para quem pedir ajuda, porque a pessoa que deveria estar protegendo é a pessoa que está violentando. E ainda, muitas vezes, esse agente que comete a violência, ele ameaça a criança. Então, olha, não conta para ninguém, que se você contar, eu vou fazer algum mal à sua mãe, vou fazer algum mal ao seu irmão. E outra, muitas vezes também, esse agente que comete essa violência é o provedor financeiro daquela família. Então, a criança, ela tem medo, né, de denunciar, de pedir ajuda e acabar prejudicando financeiramente a família. A gente vê isso na prática do dia a dia, é muito comum essas circunstâncias. Então, a criança, ela sofre aquela angústia, ela está naquele ciclo de violência, ela não sabe para quem pedir ajuda, até por uma questão, né, porque a criança e o adolescente são pessoas que estão em desenvolvimento intelectual, desenvolvimento físico, então, muitas vezes, não tem esse conhecimento para quem pedir ajuda, e mais, ela se sente envergonhada e se culpa pela violência sofrida. Então, é muito complexo, é muito difícil atuar na prevenção, né, porque é uma violência que ocorre dentro do núcleo familiar, então você atuar na prevenção e na repressão. Tá? E tem mais, esses dados que nós temos hoje são os dados que chegaram ao conhecimento das autoridades. Há muita subnotificação. Ou seja, casos acontecendo e a gente nem sabe que eles estão acontecendo. Ô Flávia, e quando é registrado, normalmente vem por pessoas próximas também, sejam, por exemplo, nas escolas, né, do olhar atento aí dos educadores, né, dos coordenadores escolares,
ou até da própria rede de saúde, num atendimento dessa criança ou do adolescente, né? Além desses canais, né, de acesso, quais outras formas, né, para buscar essa ajuda, ou qual é a ajuda que a sociedade também pode oferecer para esses casos? Exatamente. Essas situações acabam, como eu falei agora há pouco, é muito difícil a criança pedir ajuda dentro da família, porque quem está violentando a pessoa que deveria proteger, às vezes é a pessoa que está cometendo a violência. Isso acaba desaguando na escola, né? A criança e o adolescente muda de comportamento, o rendimento escolar cai, começa a ter sintomas de depressão, de ansiedade, de agressividade. A escola percebe, por isso também a importância da escola estar preparada tecnicamente para fazer esse acolhimento e encaminhar para a rede de apoio. Então, é difícil, realmente. Agora, como ajudar essas crianças e esses adolescentes? A escola ela tem um papel fundamental, né, de proporcionar, por exemplo, palestras de conscientização. Obviamente que essas palestras devem ser numa linguagem adequada para que as crianças e os adolescentes possam entender o que está sendo dito. Então, é conscientizar, olha, vocês, crianças e adolescentes, não normalizem a violência. Se alguém encostar no corpo de vocês, procurem ajuda aqui na escola. Nós estamos preparados para ajudar vocês. Então, levando a informação numa linguagem adequada para a realidade das crianças e dos adolescentes, é uma excelente forma de combate a essa violência. Porque por mais que a gente, enquanto sociedade, a gente tente conscientizar, né, você conscientizar o agressor, aquele que está violentando, é muito difícil. Né? E, obviamente, se essa violência acontecer, a gente tem que fazer de tudo para que a violência não aconteça, para atuar na prevenção. E, se acontecer, retirar aquela criança e adolescente daquela situação de violência o mais rápido possível. Então, se você, por exemplo, é um amigo, é um familiar e a criança te contou, procure a rede de apoio, procure uma delegacia especializada, procure a rede de apoio, orientação, para poder retirar aquela pessoa, aquela vítima, criança e adolescente, daquela situação de violência. Ô Flávia, e essa rede de apoio, ela realmente funciona? Porque é esse o receio, né, de fazer a denúncia e ficar numa situação ainda mais vulnerável. A rede de apoio, ela precisa ser aperfeiçoada ainda, né? Como grande parte das redes de apoio para vítimas de violência, violência contra a mulher, a LGBTfobia, enfim, ela ainda precisa ser aperfeiçoada, mas ela já tem um funcionamento. Então, qual é a orientação? Procure a Defensoria Pública, procure o Ministério Público, procure uma delegacia de polícia, né, que são instituições que têm legitimidade, por exemplo, para pedir uma medida protetiva para aquela criança e adolescente, se for o caso, a depender das circunstâncias do caso concreto, ele possa ir para um abrigo, ele possa ser institucionalizado, ou ele possa ser colocado junto de outros familiares, de outros parentes da família ampla, extensa, né? E ser retirado da convivência com aquele agressor. Então, são instituições que têm legitimidade para agir nesse sentido. Então, procure imediatamente o Ministério Público, Defensoria, Delegacia de Polícia especializada, se tiver no local onde você reside. Se não tiver uma delegacia especializada, a delegacia que tiver, para que esses agentes possam atuar no acolhimento dessa criança, né, e na retirada dessa criança do convívio com o agressor. Ô Flávia, a gente está falando aqui sobre o caso de violência praticada em casa, né, por familiares, mas existem também os casos de pedofilia, né, e as operações da Polícia Federal mostram que esses números são cada vez maiores e cada vez mais assustadores. Em se tratando de uma família que não tem nenhum tipo de vulnerabilidade, nenhum tipo de disrupção, as dicas para que perceba que alguma coisa está errada e que a criança ou adolescente esteja sendo vítima eventualmente de um pedófilo? Então, é sempre ficar atento, né? Hoje em dia a pedofilia ela ocorre também com frequência pelos canais virtuais. Então, é monitorar, né, com quem o seu filho, a sua filha está conversando na internet. Né? Hoje em dia, nossas crianças e adolescentes, cada vez de forma mais precoce, têm acesso aí ao celular, ao computador, né? Com quem está conversando. Há programas de inteligência artificial que ajudam os pais e responsáveis a fazer esse monitoramento e acompanhar, né, com quem está conversando, orientar.
meu filho, minha filha, olha, eu sei que há conversas que são muito difíceis, né? Para algumas pessoas podem ser difíceis de ter, mas elas são extremamente necessárias. Orientação. Meu filho, minha filha, com quem você está conversando? Não acredite em todas as pessoas que falam. Se a pessoa te oferecer alguma vantagem, não acredite. Converse com seu pai, com a sua mãe primeiro. Né? Com quem você está encontrando nos ambientes sociais que você frequenta, na saída da escola, no clube de lazer, né, onde você tem o seu momento de lazer. Então, orientação. A internet hoje em dia tem um acesso muito fácil e também pode ser extremamente perigosa. Né? Quantos casos aí, o estupro virtual, por exemplo, e também nesses locais sociais onde a criança e o adolescente frequenta socialmente. Né? Um vizinho, na saída da escola, no clube de lazer, né, gente? Porque às vezes esses agressores, pedófilos, né, pessoas que abusam sexualmente, eles vêm de quem a gente menos espera, tá? São pessoas que têm uma vida social boa, que estão ali socialmente com status, vivendo, que ninguém desconfia, mas o perigo mora aí. Então, até mesmo dentro de condomínios residenciais, a criança, o adolescente vai brincar no play, sempre dá uma assistência, uma orientação, conversa, monitora, né, o que o seu filho está fazendo. Flávia, quero agradecer a participação, né, e a orientação também para os nossos ouvintes que acompanham os casos que a gente sempre reporta aqui, mas tem esses caminhos também, né, para saberem lidar com a situação, seja no ambiente familiar ou mesmo social. Muito obrigada pela atenção com a CBN. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Vamos todos nós, cada um, fazer a sua parte aí na proteção das nossas crianças e adolescentes. Obrigada. Flávia Albani é defensora pública e falou aqui com a CBN. 10h02. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809.